Com certeza, balanço de branco é uma das dúvidas de muitas pessoas, desde a iniciante, por exemplo, até um cara mais intermediário e até alguns avançados cometem erros de balanço de branco. Hoje eu vou trazer para você conceitos básicos, simples, de que qualquer pessoa pode aí utilizar. Você não vai ter que gastar uma grana para poder conseguir isso, para bater o balanço de branco corretamente da sua imagem. Essa aula é uma aula para leigos. Se você é uma pessoa mais avançada, já sabe fazer aí a setagem do balanço de branco corretamente, você não deveria nem estar nesse vídeo aqui procurando informação. Mas se você é uma pessoa leiga ou se você sente que precisa aprender um pouquinho sobre balanço de branco ou gostaria de uma técnica mais rápida de se bater o balanço de branco, esse vídeo é para você. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Aqui nós estamos num ambiente onde eu estou com o balanço de branco correto, né? Porque eu estou batendo o balanço de branco com a minha luz. Essa é uma dúvida que cai muito para mim, inclusive quando alguém vem fazer consultoria comigo, justamente a questão de: Ítalo, eu tenho aqui uma key light, que seria a nossa luz principal. Como que fica aí pra gente setar isso na câmera? Quando a gente fala de balanço de branco medido em Kelvin, é algo importante você salientar, que é o que traz a dúvida na maioria das pessoas quando fala do balanço de branco da câmera batendo com a nossa luz. Por quê? Se você pegar ali, por exemplo, colocar agora, nesse momento que eu tô aqui com essa luz setada, se eu colocar em 8000, você vai perceber que a minha câmera vai começar a esquentar. Mas, se você for ver a medida em Kelvin de temperatura de um ambiente nublado, ele é um ambiente mais frio. Diferente, por exemplo, de uma luz tungstênio, que você vai ter ali uma temperatura de Kelvin mais quente. Se eu subo a numeração aqui na minha câmera, ela tende a esquentar, porque ela vai tentar contrabalancear, na verdade fazer o balance do balanço de branco de acordo aí com a medida em Kelvin aqui para fechar com o dia nublado, por exemplo. E o inverso também, quando você vai trabalhar com uma luz tungstênio, na câmera normalmente você baixa essa numeração, bota ali em 5200 ou até 3000, 2000, na verdade, fica por volta ali da luz tungstênio. Então você vai ter ali essas medidas. Isso é o que mais confunde as pessoas. A única coisa que eu preciso que você tenha em mente é o seguinte: quando a gente fala de um key light ou uma luz principal, elas têm as suas medidas em kelvins. Então, por exemplo, a minha luz aqui que eu estou utilizando é uma Godox e ela tem ali a medição em Kelvin em daylight. Essa é a temperatura dela, a temperatura dessa luz que está me iluminando. Então, na minha câmera, qual o balanço de branco que eu vou setar? Exatamente a medida da minha luz aqui, key light. Eu vou pegar os 5600 e inserir essa informação na minha câmera. É simples assim, você não precisa complicar as coisas. Se você quer bater o balanço de branco para que tudo fique certo no balanço de branco, essa seria a regra principal. Pegue o balanço de branco da sua câmera, da sua luz, perdão, e insira o valor na sua câmera. Então, se você tem como ajustar isso manualmente, essa seria a regra principal. Mas como toda regra, ela pode ser quebrada, obviamente, quando você quer simular algum tipo de iluminação diferente, alguma tonalidade um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais frio. Não tanto. Por quê? Mesmo que eu diga que o balanço de branco, essa regra pode ser quebrada, digamos assim, muitas pessoas vão querer, não tá nem aí pro balanço de branco, vão gravar de qualquer forma. E não é bem assim que acontece, né? Não é bem assim que funciona. Porque quando você levar esse arquivo para pós-produção, aí o problema vai ser grande. Porque lá você vai ter dificuldade com tonalidade de pele, com tonalidade de roupas e por aí vai. Você vai ter uma bagunça para resolver. Beleza, Ítalo, mas se eu não conseguir fazer esses ajustes tão manuais na minha câmera, como que eu posso ir utilizando os ajustes automáticos pré-definidos para bater o balanço de branco mais certo possível? Tem alguma ferramenta além da câmera que a gente pode utilizar? Bem, toda câmera tem essas predefinições que já vem nela de balanço de branco. Normalmente, ali câmeras da Canon antigas tem isso, né? Mas a maioria das câmeras atuais você consegue fazer o ajuste do ajuste em kelvins, né? Que é a numeração que a gente altera. Mas como esse vídeo é um vídeo para leigo, é para quem está começando, entendendo um pouco mais sobre balanço de branco, você pode utilizar simplesmente uma folha de papel em branco. É uma das melhores opções aí, baixo custo, digamos assim, para você bater o balanço de branco minimamente correto. O que vai me diferenciar de você
na questão de arquivo é que eu estou gravando um momento com um arquivo em RAW. A diferença de um arquivo em RAW é que eu consigo alterar o balanço de branco na pós-produção. Se você está gravando um ProRes, um H264, qualquer outro codec que não seja um RAW, você não consegue alterar esse balanço de branco se você bater ele errado aí na hora da captação. Então você vai utilizar uma folha em branco e vai colocar na frente do seu rosto, por exemplo. Olhando para a folha em branco, você vai ajustando o balanço de branco da sua câmera. Se você estiver numa luz diferente, que ela vai estar ali, sei lá, vamos supor que a luz tem 5000 de Kelvin. Você tem que achar essa numeração, mas isso você precisa conhecer a luz que você está utilizando. Se você for ver, às vezes, muitas pessoas utilizam aqueles LEDs que compram em mercado, né, lâmpada de LED, e faz aquele softbox caseiro, alguma coisa assim. Na caixinha da lâmpada tem a medida em Kelvin para você saber aí a temperatura dessa lâmpada. E com isso, setar corretamente aí na sua câmera o balanço de branco utilizando o Kelvin dessa lâmpada como base, que é o que a gente fez aqui também. A diferença é que eu estou utilizando um LED com um pouquinho mais de qualidade. Então você vai colocar aqui o papel em branco, você vai olhar para o papel porque ele é branco e ele precisa ficar na tonalidade correta. Na maioria dos casos, grande parte das luzes de LED com qualidade bacana vão ser Daylight, que é 5600 kelvins. Mas olhe ali na hora da caixa, né, na hora de comprar, receber o produto, olhe a caixa certinho, veja qual que é a medida em kelvins da luz que você comprou e ajuste a sua câmera para isso. Outra dúvida muito interessante que chega para mim também é o seguinte: Ítalo, eu tenho não só o key light atuando na cena, mas eu tenho outras luzes acontecendo. E aí, o que a gente faz? Se a key light é a que tá te iluminando, a regra que eu utilizo é o seguinte: ela é a base, ela é o norte para que a gente siga para o balanço de branco correto, utilizando ela como nosso vetor de balanço de branco. É dela que vai vir a informação de kelvins para eu setar na minha câmera. Por mais que eu tenha, igual que está acontecendo aqui, uma luz quente lá no fundo, a minha pele se mantém com a tonalidade correta e o fundo pode ter luz colorida, LED, etc., de outras cores, que vai continuar normal e a gente vai ter as cores puras, ditamente assim, porque a gente não vai ter alteração de tonalidade para mais quente ou para mais frio. Agora, se você está utilizando uma luz com uma cor alterada, um RGB, um LED RGB na sua pessoa, né, ou no ator que você está filmando, com certeza aí, se não é uma luz Daylight, você vai precisar pegar a medida em Kelvin que está acontecendo naquela luz para poder bater o balanço de branco. Dessa forma, você vai garantir que a sua imagem vai para pós-produção com o balanço de branco correto. Poxa, aí, tão básico isso que tu tá explicando, né? Poxa, todo mundo já deve saber que a medida em Kelvin da lâmpada, aqui do LED, a gente vai inserir essa informação na câmera. Isso é muito básico. Engraçado que muitas pessoas acham isso básico, mas o que mais chega para mim de arquivo para eu tratar e fazer pós-produção, principalmente job de guerrilha e não trabalhos tão produzidos, mas os jobs mais comuns que o videomaker pega, tem o balanço de branco errado. Algo que é considerado tão simples, tão fácil e tão comum de ser feito, ainda muita gente erra, principalmente gente avançada, inclusive, e chega sempre na pós-produção para corrigir. Aquilo que eu falo tanto para vocês, acertem a direção de fotografia para que vocês consigam ter aí uma pós-produção mais maleável possível. E você não tenha que ficar apagando fogo de direção de fotografia na pós-produção, que seria minimamente incorreto. Mas claro, eu não vou me limitar somente aqui a esse ambiente controlado, é um ambiente mais fácil de se trabalhar, inclusive, que você simplesmente vai setar o seu balanço de branco com a configuração da luz. Vamos para a parte mais complexa, que é a parte de gravação externa. Vou deixar agora vocês com a parte de gravação externa, onde eu explico aí, mostrando na minha câmera, como que ajusta ali o balanço de branco, como que acontece as simulações que eu fiz na câmera em relação a você errar o balanço de branco e em relação a utilizar uma folha de papel para você bater o branco. Muito interessante, fica aí com essa parte. Então, pessoal, nós temos aqui com a gravação, então, para a gente fazer o teste de balanço de branco, vocês podem perceber as configurações já da minha câmera aqui, mais ou menos, está em 5600, balanço de branco de Daylight. Aí aquelas configurações para quem já assistiu a aula de exposição, né? Tem uma medição aqui com foco certinho, tem uma medição com zebras, que eu já ensinei para vocês aqui no canal. E eu tenho uma medição aqui com false color, né? Então a gente consegue já ter uma noção de que a pele ela está devidamente exposta. E aí quando a gente fala de balanço de branco, se a gente vem aqui na minha Blackmagic, a câmera de vocês é para ter todos esses ajustes de Kelvin, tá? As câmeras atuais todas
tem esse ajuste. Aqui nós temos o Kelvin e aqui nós temos a tonalidade, né? Então temos aqui o tom que vai do magenta ao verde. É isso, vocês podem ajustar na câmera de vocês. ISO 400, que eu estou utilizando um filtro ND. Eu gosto de trabalhar com essa faixa de ISO aqui. Você pode botar ISO 100, isso aí não importa, aqui no balanço de branco. Toda câmera vai ter as pré-definições. Então nós temos aqui a que está selecionada. Está selecionada, mas eu uso o Kelvin, então ele vai meio que fazendo automaticamente. A gente pode ir subindo, ó, e aqui ele botou como CWB. Mas se você vem aqui, por exemplo, luz tungstênio, então ele vai contrabalancear o Kelvin da iluminação que você está utilizando no momento. Por isso que é bom você saber o balanço de branco, o Kelvin, na verdade, da luz. Aqui no caso é Daylight, a gente está utilizando aqui a luz do dia para isso. A gente está utilizando aqui o Daylight porque a luz do dia para isso, então a gente tem esse balanço de branco acontecendo. Vocês podem perceber, se eu botar o balanço de branco automático, ele aqui está correto por quê, né? Eu vou clicar em AWB aqui para atualizar. Olha como ele mudou o balanço de branco para 4.850. A câmera faz a leitura automática, algumas vão ter esse recurso, outras não. E aqui a gente entra com o ajuste do papel, né? O papel branco, olha só, quando eu botei AWB, ele mudou tanto a tonalidade como mudou aqui o Kelvin. Se a gente for ver aqui o papel, eu clicar em AWB, deixa eu clicar aqui novamente, AWB, eu vou atualizar o AWB, ele corrigiu o balanço de branco aqui, ó, por uma correção errada, 9.700, né? Então ele vai fazendo leituras que ele julga ser correta, né? Então o que acontece? Eu vou clicar em cancelar, eu vim aqui novamente em 9.700 kelvins, eu vou botar Daylight, que seria a luz do dia normal, e nesse caso aqui você vai fazer justamente isso, você vai levantar o papel, pedir para a pessoa levantar o papel, e aí quando ela levantar o papel, você vai olhar para o papel e você vai fazer a medição em kelvins aqui. Por exemplo, se eu selecionar aqui um tempo nublado, 6.500 kelvins, o papel não está branco mais, né? E a gente for passeando nas predefinições, é isso que acontece. Só quando a gente vai para aqui a Daylight, 5.600 Kelvin, é o balanço de branco mais correto aqui para essa situação. Então você precisa analisar justamente aí o momento que você estiver gravando. Ítalo, e aí, será que tá tudo certo então? Feito o balanço de branco, exposição, a gente pode usar inclusive aqui o false color, e olha como tá no cinza médio ali o papel, né? Então eu tenho a pele dela na tonalidade correta, essa cor magenta indica que a pele está exposta corretamente ali, se eu não estou tendo informação para baixo ou para cima em questão de stops de luz, e o papel está cinza, então a gente está na zona perfeita aqui. Se você for expor uma pessoa com uma roupa branca, vai ficar bom, porque não vai estourar, né? Tanto se eu desabilitar, vocês conseguem ver que o papel está com amassados ali. Isso indica que ele está justamente aí com o balanço de branco correto e a exposição correta. É isso aí, pessoal. Acho que vocês conseguiram entender bem a diferença de ajustar o balanço de branco em um ambiente controlado, como esse daqui, como um ambiente externo, aí, utilizando a luz do sol como nossa fonte de luz principal. E um detalhe importante, vocês conseguiram perceber como o balanço de branco automático, ele não é um balanço preciso. Cada vez que você utilizar o balanço de branco automático, quando você transicionar dentro de algum ambiente onde a luz muda, você vai ter problemas na pós-produção. Aquilo que era para agilizar a tua vida acaba atrapalhando bastante. Eu sei que muitas pessoas dependem do balanço de branco automático aí para gravar, mas tenha em mente, se você utilizar o balanço de branco, você viu que mesmo com uma referência aí, com uma folha de papel em branco na frente apontando para a câmera ainda erra o balanço de branco. Então eu não prefiro confiar na câmera para que ela faça o balanço de branco correto para mim. Eu prefiro ainda colocar o papel em branco na frente, setar manualmente e garantir que nada vai ficar oscilando quando uma pessoa passar na frente, fazer qualquer uma nova medição. E isso é uma coisa importante para se entender, que é o ajuste do balanço de branco, o que vai te economizar tempo de pós-produção. Mas claro, se você tiver errado o balanço de branco, no DaVinci Resolve a gente tem como recuperar. Eu não quero que isso se torne um hábito para você errar o balanço de branco, eu quero que aconteça o contrário, mas eu sei que no meio de uma correria, de um job de guerrilha, pode acontecer. A gente não é perfeito. Então eu vou deixar essa aula aqui no final te ensinando detalhadamente como que você corrige o balanço de branco caso você tenha errado e você que não usa uma câmera que filma em RAW, obviamente, errar o balanço de branco aí pode te atrapalhar, mas esse vídeo aqui vai te ajudar a
corrigir minimamente assim, né? Não vai ficar 100%, mas dá um resultado muito legal. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu espero que possa ter contribuído aí para tua vida. Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu, tchau.